Olá, meus irmãos, amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. A todos os meus companheiros de ministério, aqueles que militam na fé, e também a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, seja sobre a vida de todos. Eu quero deixar essa reflexão aqui aos sentimentos espirituais para aquele que busca a palavra de Deus com toda certeza, que tem a fé e a convicção de que um dia estará junto com eles na glória. Fizeram suas histórias, ganharam milhares de almas, não tiveram medo da morte, foram perseguidos e não negaram a Cristo, perderam parentes, filhos, família, mulheres e etc., as pessoas amadas, mas permaneceram. Esses são os apóstolos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi incumbidos para esta tarefa. Uma das coisas mais interessantes é o que eu quero trazer aqui para o pensar de todos vocês. No capítulo 1 da segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, filho na fé, o meu filho, como ele assim dizia, versículo de número 11, e Paulo diz que foi constituído por Deus. O que é ser constituído por Deus? O chamado não veio aqui, então. O chamado não faz parte desse grupo aglomerativo da terra, dessa gana de pessoas. Eu quero também ser chamado, eu quero também fazer a obra. Quando se trata de querer fazer a obra para um povo mais simples, para um povo mais humilde, para um povo mais pobre, ninguém tem desejo de fazer a obra. Agora, quando se trata de um povo mais próspero, ou que pode usufruir de criar dentro do núcleo interno da igreja um pensamento próprio e infiltrá-lo dentro da cabeça das pessoas e depois ter resultados definitivos daquilo que se espera, que alguns chamam até ensinar para praticar e dar fruto. Não pode ter segundas intenções quando se trata da obra de Deus. Deus sabe, você deve ensinar como pastor, como bispo, como apóstolo, a Bíblia Sagrada, o caminho certo. Agora, infiltrar para insistir em cima de alguns assuntos que só cabe ao teu interesse e não ao interesse de Cristo e da noiva, isto, biblicamente, não tem respaldo e é 100% reprovado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos álibi suficiente para isso, apenas um entre tantos. Buscai primeiro o reino de Deus, já que você foi chamado, a sua justiça e a sua justiça. Isso para você que vai fazer a coisa certa, para você que não está pensando com ideias furadas, com ideias aleatórias e loucas, com má intenção, para tirar aquilo que Deus não quer que você tire do povo, mas sim com honestidade. Então, aí vem esse pensamento. Paulo foi constituído pelo próprio Deus, com amor, com a graça, com a convicção, e sem contar, o trauma de Damasco, quando ele foi perseguir os crentes. Foi ali que tudo começou. Foi quando Jesus apareceu e disse: por que tu me persegues? E logo em seguida, o homem que ficou sem a visão durante um período, agora ouviu o próprio Jesus lhe dizer: eu vou te mostrar como é duro recalcitrar contra os aguilhões de Deus. O perseguidor passou a ser perseguido, mas ele é o cara da história. É ele que lutou, foi ele que buscou, foi ele que foi atrás, foi ele que incentivou, foi ele que ensinou, foi ele que organizou o núcleo teológico da igreja, a disponibilidade, a força todinha do mal como fariseu, a força mal intencionada para fazer maldade aos cristãos, terminou fazendo ele um louco do evangelho, como ele disse: eu sou louco, mas por amor a Cristo, a cruz de Cristo, a salvação veio até ele. Versículo 11, ele ainda diz: constituído por Deus para ser pregador, para ser aquele que vai ministrar, o que vai pregar. Não é um pregador aleatório, que simplesmente vai ler alguma coisa e dizer: eu quero pregar isso conforme eu entendo isso, sem nenhum respaldo teológico, sem nenhum respaldo também técnico, científico, teológico, e de repente dizer: não, mas eu não preciso disso, pastor, eu tenho que saber a Bíblia, falar e falar. Não é assim não, querido, com todo respeito a você. Pelo amor de Deus, a Bíblia é para ser estudada. Da mesma hora que tu é crente na Bíblia, e aí tu é descrente na Bíblia. Porque depois que você começar a ler, estudar, pesquisar, mergulhar mesmo com amor e profundidade, você vai ver que desde o passado Deus vai exigir que você leia. Jesus também deixou esse respaldo para os fariseus. Sabe por que vocês erram? Leem muito às vezes, mas não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Guarda isso.
Se você está se preparando para ser um pastor, existem ministérios que só separa depois do curso teológico. Existem outros que separa pastor sem o curso teológico, sem a preparação. Mas, vemos e convenhamos, é melhor entrar já com a teoria para se preparar ao longo do caminho do que entrar sem a teoria e tentar praticar sem conhecimento. Aí vai virar uma bagunça. Ele disse, Deus fez ele constituído pregador. Não foi o homem, não foi a mulher, já foi do céu. A chamada de Saulo, do apóstolo Paulo, não veio da terra. Ele foi escolhido para essa obra, ok? Aí ele diz que fez dele apóstolo, que é aquele que vai chefiar, aquele que vai pensar, aquele que vai deixar o coração sempre na ativa sobre a obra missionária, aquele que não vai dar descanso aos obreiros e aos crentes sobre a obra missionária. O apóstolo, ele foi levantado para enviar. O apóstolo foi levantado para ensinar, abrir o caminho, tirar as dúvidas da mente daqueles que estavam se compondo no corpo de Cristo para ir ganhar almas. Então a verdade é essa: o apóstolo chamado para preparar e enviar. 3. Ele disse também, e me fez doutor dos gentios. Por que os gentios? Porque até então a lei era para os judeus e Jesus veio para os seus, para eles. Mas os seus não o receberam. Então aqueles que o recebeu, que é nós os gentios, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Isso aí é muito bom e muito valioso. O Paulo chegou até a dizer, escrevendo aos romanos, que nós éramos como chambuzeiro bravo, meus irmãos, e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Quem está além? Quem pode mais do que Cristo? Quem é mais do que Cristo? Quem está à frente de Cristo? Ninguém. Receba esta palavra. Deus vai te levantar para ser um pregador, para ser um apóstolo, para ser um doutor da Bíblia. E não se escandalize, doutor da Bíblia para os gentios. Pedro, Tiago e João, o ministério interno da igreja, tiveram algumas dúvidas concernente a esse chamado. Então, um dia ele repreendeu, quando ele escreve aos Gálatas, acerca que Pedro, na mesma hora que estava do lado dos judeus, os judeus saíam, vinham os gentios, ele ficava do lado dos gentios e falava mal dos gentios. Aí depois falava mal dos judeus para gentios. Ele se confundiu por falta de quebrantamento e querer entender. Entendeu atrás e depois desentendeu na frente, quando Jesus partiu. Então Paulo, quando ele diz doutor para os gentios ou dos gentios, porque ele é quem vai montar a plataforma teológica da igreja na terra. Você será esse homem, você pode ser essa mulher. Facilite o caminho para o povo ir para o céu. De que forma, pastor? Mas é difícil para o céu. Facilite. O céu já é difícil chegar e você ainda mais complica, às vezes, o céu para o povo. Prega o evangelho, estude a Bíblia, fala, anuncia, explica, pesquisa, tenha paciência, porque a tua boca vai ser a boca que vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Deus abençoe. Pastor Arildo Costa, teu irmão e teu amigo e o teu companheiro de ministério. Meu querido, minha querida, graça e paz do Senhor Jesus ao coração e à alma de todos, pela bonança da fé. Você sabia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ensinou os discípulos algumas maneiras de se expressar nas orações faladas com Deus? E quando nós tratamos e falamos de orações, não estamos falando simplesmente de uma prece ou de uma reza ou de uma repetitividade de frases e conteúdos memoriais da nossa mente. Quando nós falamos de oração, estamos falando de comportamento para algo ser solucionado. O primeiro significado da oração, diálogo. O segundo significado da oração, aproximação. O terceiro significado da oração, ela pode ser contida com clamor, um choro, um grito, pranto. Orar, eu te pergunto, tu me responde. Orar, eu te pergunto, tu me responde. Tu me pergunta e eu te respondo. Dialogar. Quanto mais você insiste, quanto mais você persiste e resiste o tempo, orando, buscando a Deus todos os dias, você se aproxima mais de Deus. Você estará mais ligado a Deus. Você estará mais focado no reino dos céus.
Enquanto as pessoas estão se turbando, falando besteira, falando bobagem, falando críticas, palavras que não constroem, palavras que não levantam, palavras que não alimentam a alma, mas ao contrário, palavras que perfuram, que matam, que destroem, que abatem, palavra que deixa você talvez para baixo. São palavras de pessoas que não têm uma vida de oração. Pessoas que têm vida constante de oração, sabe o que fala, fala pensando e pensa falando. Jesus disse: quando tu precisar de algo, entra no teu quarto, fecha a porta desse quarto, dobra o teu joelho e fala com o Pai em segredo. Porque em segredo Ele vai responder às tuas orações. Quem sabe você está passando um momento tão difícil na vida, situações precárias, dificuldades, mas não é só você que está enfrentando, em todos os lados, em todos os setores, de todas as cidades, países do mundo hoje, em cada tipo de religiosidade, em cada credo, crendice, em todas as circunstâncias, civil, social, política, estamos vivendo um momento de pânico ainda. O Covid-19 ele ainda não passou. O resultado do mal que entrou à terra, que foi permitido por Deus, reflete agora, está refletindo agora. Estamos numa reconstrução. Escute bem. Deus está esperando você a um diálogo. Se você desiste ou se você para. Porque se for para ficar no meio, nem vai, nem deixa o outro ir, vai se cumprir o que ele disse para João no Apocalipse, naquela tremenda e gloriosa visão e revelação. Olha, porque tu não és quente nem frio, mas tu és morno, então vomitar-te-ei da minha boca para fora. A oração é necessário que você tenha esse contato direto com Deus sempre. Os fariseus diziam que orava, mas ia das esquinas fazer barulho e gritar para dizer que orava. Aquilo não era oração, era simplesmente uma anarquia e uma imbecilidade pelos sacerdotes autorizados a eles. Quando o crente ora é diferente, quando o justo ora é diferente. Perceba que em toda a Bíblia, quando se precisou da verdadeira oração, a igreja clamou, Pedro saiu da prisão. Paulo e Silas oraram e cantaram, Deus mandou o terremoto, Jesus mandou o terremoto, livrou da prisão. E falaria N e N coisas de tantas orações que têm resultado. Talvez você esteja dizendo, eu acho que eu não consigo. Se você não conseguir, é porque não é para você conseguir. Isso quer dizer que Deus vai conseguir para você. É Deus que vai entregar para você. É Deus que vai abrir essa porta para você. É Deus que vai alimentar a tua fé. É Deus que vai agir de uma forma toda especial para você alcançar da parte dele as bênçãos e as benevolências eternas. É Deus que fará brilhar na tua vida as bênçãos e as dádivas celestiais. Não pare de orar. Crente que ora, ele move os céus. Deus está te olhando, irmã. Deus está te olhando, irmão. Meu jovem, meu amigo, meu obreiro, companheiro do ministério, homem e mulher de Deus. Não se decline, não se lance ao medo, não se renda. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar da tua vida. Tudo isso é um tempo e vai passar, porque é um propósito de preparação de Deus em cima dessa situação que você está vivendo. Se Deus não tivesse propósito, se não tivesse Ele um propósito, você não estava passando agora por esse funil, por essa caverna, atravessando esse deserto e passando pelo vale da sombra da morte. Sorria, cante, se alegre, esteja firme, permaneça. Falta isso aqui para Deus mudar a tua história. Pastor Adeildo Costa, teu irmão e teu amigo em Cristo Jesus. Deus te abençoe.